Meus queridos amigos, Itaúsa, nada mais nada menos que a holding que controla algumas das grandes empresas do país. A gente tem Banco Itaú, Duratex, entre outras empresas. Será que as ações valem a pena ou Itaúsa é aquela ação famosinha, muita fama e dividendo que é bom? Nada. A pergunta que não quer calar para muitos investidores, muita gente que já investe, ou até para quem está pensando em começar a investir há muito tempo é essa. Será que ainda vale a pena investir nas ações da Itaúsa ou não? Hoje a gente vai discutir sobre as ações e os dividendos da Itaúsa, que é dúvida para muita gente. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Será que os dividendos vão aumentar novamente? Não é bem assim? É uma oportunidade de investimento ou não é? Será que cabe na carteira? Faz sentido? A gente vai ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é recomendação de compra e de venda de nenhum ativo. A ideia é passar conhecimento, informação, um pouco da minha opinião. Agora a recomendação é você que já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Quem já me acompanha há mais tempo já fortalece a amizade e a parceria aqui na nossa comunidade. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a Itaúsa. Quando a gente olha para a empresa, a gente percebe que ela sofreu uma queda nos dividendos nos últimos anos. Eu abri aqui a plataforma do Investidor 10, hoje ela está mais ou menos a 8,51, subiu nos últimos 12 meses 7,59%, um dividend yield bem mediano, de 5,48%. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende. A gente vai ver, vamos trocar ideia sobre isso também. PVP 1,08. Mas se a gente observa os dividendos da empresa nos últimos anos, trocar aqui de dividend yield para dividendos pagos, a empresa pagou R$ 1,19 em 2019, depois 60 e poucos centavos, 65 centavos em 2020, 39 centavos em 2021, em 2022, 61 centavos, até o momento pagou muito pouco em 2023, mas muito por conta da queda no payout, a empresa vem distribuindo dividendos menores. A gente vê que o maior payout da empresa foi mais ou menos aqui em 2019, ela cresceu muito o payout e depois de lá para cá reduziu bastante. O payout é justamente o percentual do lucro que a empresa opta por distribuir para os acionistas na forma de dividendos. Se você acompanha a Itaúsa, você já deve saber disso. A maior posição disparada da empresa é justamente o investimento que ela tem no Banco Itaú. Então, a maior parte do resultado advém da participação que ela tem no Banco Itaú. E a gente vê a mesma coisa. O Itaú também atingiu seu maior patamar nos últimos anos, em 2019, de payout, e o dividend yield também, muito provavelmente. Então a gente teve em 2019 o Itaú pagando 7,56% de dividend yield, a Itaúsa nesse mesmo ano pagou um dividendo acima de 11%. A gente vê que a média histórica da empresa, mais ou menos em 8,15%, não é ultrapassada desde 2020. E aí, com essa queda no payout, nos dividendos nos últimos anos, o que a gente viu foi uma queda no interesse por parte de muitos investidores. Muita gente que gostava de investir na empresa deixando de investir. Até o próprio Luiz Barsi, que tinha uma posição em Itaúsa que não era muito grande para ele, deixando claro, disse que não via mais sentido em investir na empresa por conta disso. Também vou falar sobre isso, mas tem umas coisas que deixam o investidor muito indeciso. Você olha para o dividend yield, você olha para os dividendos da empresa, que virou até meme, desanima. Mas você olha também para um payout, para um P sobre VP de 1,08, mais ou menos em linha com a média histórica. Esse PVP em 2018, 2019 estava aqui em 1,27, 1,7, batendo as máximas quando os dividendos da empresa estavam nas máximas também. E um ROI, que é o retorno sobre o capital investido, esse sim, na minha opinião, interessante, 17,87%. Então você está comprando uma ação praticamente pelo preço justo do ponto de vista contábil, com um ROI de 17,87%. Mesmo que esse ROI ele diminua um pouco no médio e longo prazo por conta de uma queda que a gente vai ter
no retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos. Isso pode acontecer se a gente tiver mais concorrência, a regulação ali também favorecendo mais a competição nesse setor. Pode ser que isso aconteça, mas mesmo assim se trata de um ROI bem interessante. E aí, com relação à queda nos dividendos, a gente viu que é muito por conta da queda no payout do Itaú também e por conta de várias decisões que a empresa tomou recentemente com relação à alocação de capital, decisões de financiamento, e a empresa optou por reter esse lucro, reinvestir isso e diminuir a distribuição de dividendos para o acionista também. Foi uma decisão da empresa. Como eu sempre digo aqui, eu gosto muito de avaliar as decisões de alocação de capital da empresa, se ela é eficiente e se esses ativos que a empresa está investindo, se eles vão gerar valor, se eles estão gerando valor. A Itaúsa tem um bom histórico de alocação de capital. Como para mim não faz muita diferença receber dividendos agora ou não, e o dividendo também acaba sendo descontado do preço da ação, isso para mim é indiferente. Quem quer receber dividendos, quem já quer ver esse dividendo pingando ou por conta de viver de renda, ter aquela renda passiva que vai complementar seu custo de vida, eu não investiria na empresa e eu vou dizer por quê, né? A gente tem outras empresas, inclusive da carteira da Itaúsa, do portfólio da Itaúsa, sofrendo nesse momento por conta do cenário macroeconômico, a própria Alpargatas, a Duratex, praticamente no 0 a 0 para quem investiu em 2019 até o momento. Se você mesmo reconsiderando o reinvestimento dos dividendos, de 2019 até o momento as ações estão praticamente no 0 a 0. E como a maior parte dos resultados advém do Itaú, como eu falei, não dá para dizer que a empresa está ficando com os dividendos, sumindo com o lucro do acionista, sumindo com os dividendos, roubando os dividendos, como eu já vi algumas pessoas emocionadamente comentarem aqui no YouTube, seja nos vídeos aqui do canal, como em outros vídeos também. Tem nada a ver, isso não acontece, tá? Para com essas teorias da conspiração da Bolsa de Valores. Se pergunta o seguinte, por que você investiria na Itaúsa ou por que você investe nela? Qual que é o papel dela na sua carteira? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Muitas vezes, uma empresa ela é boa, cabe na minha carteira, mas pode ser que na sua não faça muito sentido e vice-versa. É isso que o investidor precisa se perguntar, porque a maior parte do seu resultado vai vir justamente dos aportes que você fizer nos momentos de maior dificuldade e de queda das ações da empresa que você carrega na sua carteira no longo prazo. Se você vai aportar em momentos de queda, em momentos difíceis, quanto mais convicção você tem sobre o papel que aquele ativo representa na sua carteira, maiores serão as suas chances de se manter fiel à sua própria estratégia. Então, se tem uma ação que você não sabe muito bem por que está ali, dificilmente você vai se sentir confortável, vai dormir tranquilo, você vai, às vezes, até pegar ranço da empresa no meio do caminho e vender com prejuízo, entendeu? Isso acontece muito porque o investidor ele deixa o lado emocional, às vezes, prevalecer. Então, é dividendo que você quer? Mais uma vez, repito, se eu quisesse exclusivamente receber dividendos, não investiria na empresa. Então, alocação de capital, retorno ajustado ao risco, aí tudo bem. Possibilidade de aproveitar outras oportunidades de investimento, que às vezes o investidor ele não consegue fazer isso diretamente na Bolsa de Valores. A própria compra da Alpargatas, quando a Itaúsa fez, foi por conta disso, a empresa tinha bala na agulha para aproveitar aquela oportunidade que gerou valor naquela época, a empresa passando por problemas, alguns escândalos ali explodindo, investindo numa empresa privada de saneamento também, a Egea, se você quiser investir na Bolsa de Valores hoje, em saneamento numa empresa privada, você não consegue, só tem estatal. Na minha opinião, Itaúsa, ela não vai ser aquele foguete da carteira, se você quer uma ação com um potencial altíssimo de crescimento que vai se multiplicar por 3, 4, 5 vezes, no curto, médio prazo talvez. Itaúsa para mim não é essa empresa, mas é uma empresa que traz um potencial de retorno muito bacana ajustado ao risco. É aquela empresa ali que vai na maciota, ela vai subir, nos últimos 10 anos trouxe um retorno maior que o Ibovespa, se você considerar uma holding, a concentração que a Itaúsa tem no Itaú, apesar de ser muito grande hoje, ela foi muito maior no passado, entendeu? Mesmo assim, a empresa conseguiu trazer um retorno maior que o do Ibovespa. Então, por conta do cenário atual, a empresa ela deve sim aumentar o payout. A gente viu o CEO da empresa declarando recentemente que os dividendos devem aumentar, ela deve voltar para aquele patamar próximo, talvez, de 2018, 2019. Eu acredito que não seja tudo isso, mas sim vai subir, talvez ali 6,5%, 7%, se você comprar por esse preço,
um yield on cost bacana para 2024, 2025. Por conta desse cenário de juros mais altos, tá difícil também aproveitar oportunidades de investimentos nesse momento, mas não se espante se daqui a 2, 3, 4 anos, em outro cenário, a empresa voltar a dar preferência para reter mais o lucro e reinvestir e aproveitar oportunidades de alocação de capital. Isso pode ser uma decisão da empresa. Então, se você realmente quer investir com foco em dividendos, no recebimento de bons dividendos, eu acho que agora você tem muitas oportunidades além da Itaúsa, se o seu foco é esse. Porque, na minha visão, isso é pelo menos o que eu penso, isso pode voltar a acontecer daqui para frente, mesmo que a empresa volte nos próximos 2, 3 anos a pagar dividendos maiores, né? Pode ser que daqui a 5 anos ela decida diminuir os dividendos de novo. E se você está investindo numa empresa, né, no longo prazo, né, a gente está falando aqui de 10, 15, 20 anos, se no meio do caminho, às vezes, ela para de fazer sentido na sua estratégia, eu acho ruim e você pode evitar isso, eu daria preferência para outras empresas. Pensa bem antes de decidir se você vai incluir ou não qualquer ação na sua carteira. Porque eu sempre falo aqui no canal, às vezes a gente precisa ser mais razoável. Se você deixa o emocional pesar muito, provavelmente você vai fazer merda. Mas entre ser somente racional e ser razoável, o próprio Morgan Housel fala isso no seu livro A Psicologia Financeira, o investidor às vezes precisa ser um pouquinho razoável. E o que é que ele está querendo dizer e eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes, por mais que seja racional, faz sentido investir em ações da Itaúsa, a gente está vendo uma boa rentabilidade, mas se a sua estratégia, o seu estilo de investimento pesa mais para os dividendos, você gosta daquele dividendo caindo, daquela dopamina ali, daquela sensação de renda passiva, mesmo que você não esteja utilizando para viver ainda, para fazer os seus reinvestimentos, para ter um fluxo de caixa de dividendos, né, mais constante, para você ter mais possibilidade de escolha ali do seu reinvestimento, aí talvez faça mais sentido você dar preferência para ações pagadoras de dividendos, mesmo que ainda não esteja precisando viver deles. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Se você gostou, deixa o like. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!